Na nossa aula passada, nós estávamos falando um pouquinho a respeito do IS. Nessa nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho a respeito do LM, para depois nós juntarmos todas essas questões e compreendermos de maneira perfeita o modelo IS-LM. Ok? Muito bem, vamos dar uma olhada lá para o nosso quadro. Acompanha comigo. Então, agora nós temos uma situação que será representativa, né, da nossa curva LM, liquidez, dinheiro, ou seja, no mercado monetário. Nós sabemos, né, que a curva LM é o lugar geométrico das combinações agora de juros e de renda que equilibram o mercado monetário. Isto é, quando a oferta monetária, M, iguala a demanda monetária, L, ou seja, M é igual a L. A oferta monetária, por sua vez, é determinada exclusivamente pelo Banco Central. Lembrando a você, né, que cabe, né, ao Banco Central determinar a oferta monetária presente na economia através da expedição de moeda. Lembrando a você também que, na verdade, os bancos comerciais têm a possibilidade de ter, através do multiplicador de moeda, na verdade, mais moeda circulando dentro da economia, mas a emissão da oferta monetária, na verdade, é determinada exclusivamente pela autoridade monetária do Banco Central. Bom, a curva LM, então, na verdade, vai nos dizer o seguinte: a demanda por moeda, L, é uma função da taxa de juros e do nível de renda. Portanto, a demanda por L é igual a Y menos BI. A sensibilidade da renda da demanda por moeda e, por outro lado, B, a sensibilidade de juros da demanda por moeda. Ou seja, na verdade, nós temos uma situação de quanto que, né, um aumento ou uma redução na renda provocará alteração na demanda por moeda e, por um outro lado, um aumento, né, ou uma diminuição da taxa de juros provocará um aumento ou uma redução da demanda por moeda. Ora, se assim é, eu quero recordar com você algumas questões. Primeiro, a demanda por moeda é uma função positivamente relacionada com a renda. Portanto, nós sabemos que quanto maior for a renda, maior haverá a demanda por moeda. Nós sabemos que quanto maior o produto, maior a necessidade dos agentes por moeda. Ou seja, à medida que nós temos, né, o produto crescendo, há a necessidade de um aumento da disponibilidade presente, né, por moeda. Nós sabemos que o inverso também é verdadeiro, né? Um produto menor vai gerar uma menor necessidade dos agentes por moeda. Como a oferta monetária, M, é constante e determinada aí pelo Bacen, o aumento da demanda por moeda gera uma elevação da taxa de juros. Por outro lado, quanto maior for o investimento, menor a demanda por moeda, porque, na verdade, quanto maior for o investimento, significa dizer que menos líquida se encontra a economia, já que quanto mais investimento, maior será a inversão em formação bruta de capital fixo e também em estoques.
Ora, se eu tenho um aumento do investimento com maior inversão em formação bruta de capital fixo e em estoques, menor será a demanda por moeda líquida presente dentro de uma economia. Ora, o que nós sabemos então, que nós acabamos de falar? Se a renda, vamos botar aqui no lápis, se a renda aumenta, ela eleva a demanda por moeda e aumenta a taxa de juros. Portanto, nós temos aqui uma situação da taxa de juros deste lado. Do outro lado, a demanda por moeda. E nós sabemos que à medida que a renda se eleva, eleva-se a demanda por moeda e aumenta, portanto, a taxa de juros. Ora, se assim é, a gente pode perceber, então, que no mercado monetário há uma relação positiva entre a taxa de juros e o nível de renda. Ou seja, à medida em que a renda se eleva, a tendência é de que a taxa de juros faça absolutamente o mesmo processo, se eleve também. Quando é que nós teremos, então, uma situação de equilíbrio? Exatamente no intercepto entre o modelo IS e o modelo LM. Observe, então, se nós tivéssemos uma proposta de analisarmos o modelo IS-LM e a política fiscal, nós diríamos o seguinte: se a política fiscal, o objetivo for uma política fiscal expansionista, ou seja, PFE, nós teríamos que aumentar os gastos do governo e reduzir os impostos. Foi exatamente isso que, por exemplo, o governo Lula fez em virtude da crise econômica mundial que atinge o Brasil em cheio no ano de 2009. Vamos recordar. No ano de 2009, o nosso crescimento foi negativo em 0,2%. Como resultado, o governo passa a implementar uma política fiscal expansionista. Nós elevamos o gasto público através do PAC e reduzimos a carga tributária do IPI. Como resultado, no ano de 2010, a expansão do produto foi positiva em 7,5%. Resultado de um decréscimo econômico para um aumento do produto. Porém, você vai observar que nós entramos lá no ano de 2010 para 2011 com uma consequência, que foi o quê? O fenômeno da inflação. E aí o governo tem que agir aplicando uma política fiscal contracionista, PFC, diminuindo o gasto do governo. O presidente Dilma Rousseff determina o corte de 60 bilhões do orçamento público para o ano de 2011 e, de alguma forma, há um aumento da carga tributária, por exemplo, só para lembrar para você, em cima dos cigarros e agora em cima dos carros importados. Tranquilo? Bom, se assim nós sabemos, a gente pode analisar também a relação IS-LM e a política monetária. Se nós queremos uma política monetária expansionista, nós deveremos elevar a oferta monetária para aumentar a liquidez presente no mercado, que por sua vez irá se dirigir prioritariamente para o consumo.
E nós devemos reduzir a taxa de juros. Com a redução da taxa de juros, haverá o aumento do investimento. O aumento do investimento e do consumo fará, então, tendencialmente, né, que, na verdade, a política monetária seja expansionista, com tendência de crescimento do produto. Porém, se o objetivo for uma política monetária contracionista, PMC, eu vou elevar a taxa de juros. Ora, foi exatamente o movimento que o governo fez no primeiro semestre de 2011, quando eu elevei seguidamente a taxa básica de juros, tornando mais caro o acesso ao investimento e ao consumo e, portanto, fazendo uma política contracionista para que eu tivesse menos inflação. Tranquilo? Ou seja, para que, né, a demanda agregada fosse igual à oferta agregada. Ora, assim sendo, né, nós temos uma situação interessante. O modelo IS, né, que é o modelo keynesiano, né, nós vamos poder perceber que nesse modelo o investimento é um gasto autônomo. Investimento igual a gasto ou investimento autônomo. Sensibilidade a juros igual a zero. A realização de uma política monetária, né, que fosse de alguma forma expansionista, né, é incapaz de elevar o nível de produção. Apenas a política fiscal expansionista tem esta tendência. Se nós analisarmos, né, a LM clássica, a sensibilidade de juros da demanda por moeda é nula. Isso significa que a demanda por moeda dependa só da renda, isto é, L é igual a Y. Neste caso, o equilíbrio independe da taxa de juros e uma política fiscal expansionista não gera aumento do produto. Qual é, no entanto, a armadilha da liquidez? A armadilha da liquidez ocorre quando os agentes estão dispostos a demandar toda a oferta monetária do Banco Central. LM é uma horizontal. Elevações na oferta de moeda não modificam a taxa de juros. PM, portanto, ou seja, a política monetária, será completamente ineficiente neste caso. Perfeito? Tranquilo. Forte abraço para você e até a aprovação. Vitor.